Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui, eu sou o pastor Sidney Pires da Igreja Batista Nova Filadélfia. Nós estamos nessa imersão de 40 dias de propósito com Deus. Cada dia nós estamos meditando dentro de um tema específico dentro da palavra do Senhor, e eu creio que tem sido grande proveito. Só fazendo uma observação, existem temas aqui que a gente faz uma reflexão. Existem temas que são tão complexos. Falar sobre o Espírito Santo não dá para se falar em 10 minutos, né? É uma complexidade muito grande. Então, a gente faz uma reflexão, cita 3 versículos bíblicos para nosso aprendizado e a gente faz uma reflexão sobre um determinado assunto, assim, um texto bíblico que a gente possa aprender algo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre criando filhos na palavra, tá bom? Muitas pessoas pensam assim, olha, como é que eu devo criar meu filho? Qual o procedimento? Existe tantas lições, né, e aprendizado, coisas que a gente pode fazer para ter uma boa criação de filhos, mas assim, eu vou citar algumas coisas que a Bíblia fala, né, e aí você poderá juntamente comigo meditar nessa hora, tá bom? Eu separei alguns versículos. O versículo-chave aqui é Provérbios 22, versículo 6, que diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, tá bom? Então esse é o versículo-chave, tá? Eu separei 3 versículos que vão falar sobre 3 assuntos que a gente vai meditar aqui, tá bom? Então criar filhos, né, segundo a palavra de Deus, é uma das maiores responsabilidades que o Senhor confiou aos pais, tá bom? Deus confiou isso aos pais. Então a Bíblia não apresenta a criação de filhos como apenas uma tarefa de sustento, mas de sustento, educação, proteção, né? E com uma missão espiritual. É muito importante você entender isso. Então, eu separei 3 versículos aqui para a gente estar meditando. Então é importante que a gente entenda que os pais, né, eles são chamados para ensinar seus filhos a conhecerem Deus, respeitarem a palavra, desenvolver o caráter, aprender a viver segundo os princípios do reino de Deus, tá bom? Deuteronômio, né, é o primeiro versículo que a gente vai citar aqui, tá bom? Então criar os filhos segundo a palavra não significa criar filhos perfeitos. É importante a gente frisar isso, tá bom? Significa apresentar a eles um caminho certo, né? Ensinar, por exemplo, né? Porque às vezes a gente ensina, né? Muitos pais ensinam só por palavras, mas a prática de vida, né? O comportamento diz outro. Então, eu preciso ensinar meus filhos por exemplo. Então, se eu não for assim, se eu não xingo palavrão, né? Eu posso chegar para meu filho e falar, não xinga palavrão, né? Por quê? Porque ele vai olhar para você e falar assim, meu pai não xinga, minha mãe não xinga, então eu também não vou xingar. E ele tem toda a razão de me repreender, tá bom? Só dando um exemplo aqui. Então, corrigir com amor, conduzi-los, né, para perto de Deus, tá bom? Então, o versículo de Deuteronômio, está lá em capítulo 6, versículos 6 e 7, vai falar que os pais devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, tá? Assim, ó, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos. Ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensinarás aos teus filhos. Então, Deus, ele ordenou aos israelitas, aqui nesse texto, que os mandamentos fossem ensinados continuamente dentro de casa. A educação espiritual, ela não deveria acontecer somente, né, no templo, mas fazer parte do dia a dia, da rotina da família. E aí por isso ele fala isso. Por isso que Deus dá essa direção. Isso nos ensina que a formação espiritual dos filhos começa dentro de casa. Né? Dentro de casa. Dentro de casa. Ensinando, né, colocando limites, sendo exemplo, né, e conversando, tendo diálogo. É muito importante. Isso nos ensina que a formação espiritual dos filhos começa, né, a partir
né, de um relacionamento familiar. Tá bom? A igreja vai fazer parte disso? Vai. A igreja vai ser uma bênção? Né? Vai nos ajudar? Vai. Mas isso acontece dentro do lar. Então nós não devemos esperar que a igreja, né, faça sozinha aquilo que Deus confiou aos pais. Entende? Tá bom? Então, eu tenho ensinado os meus filhos sobre Deus ou apenas levado os meus filhos para a igreja? Né? Isso quando leva. Né? Porque tem pais que às vezes o filho, não vou hoje não, aí vai, não, deixa ele, e aí vai. Filhos, irmãos, né? E tem que acompanhar os pais, né? Tem que ser exemplo dos pais. Então acontece, enquanto estiver debaixo do seu teto, na verdade, você estiver lá ensinando, conduzindo, né? Ele vai te acompanhar. Ele não te acompanha para passear, ele não te acompanha para ir para festinha, ele não te acompanha quando tu viaja, muitas das vezes vai passear, né, região dos lagos, outro estado, você não vai junto. Então, por que não vai para a igreja? Né? Não, porque... entendeu? Então eu preciso entender que os filhos precisam ser ensinados. Quando eles estiverem adultos, quando eles estiverem maiores de idade, eles podem decidir, né? Casou, agora é ter a vida deles. Então eles podem decidir. Eles podem chegar e falar assim, agora eu não vou mais. Pode ser um problema teu, entendeu? Problema teu com Deus, tá bom? Mas enquanto estiver lá, filhos, criança, 4 anos, 5 anos, 6 anos, dizendo pro pai e pra mãe o que ele quer, o que ele vai fazer. Não, irmão, pelo amor de Deus. Você tá me entendendo? Você tem que se posicionar como pai, como mãe, entende? Tem a autoridade, tem a postura, né? Tem a voz ativa. Então, e aí, justamente o segundo versículo que nós acompanhamos aqui, né? O segundo diz que Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a sua vara, reter, né? É não fazer nada, tá correto? A vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga, tá bom? É lógico que ele fala assim, caramba, pastor, é para castigar meu filho. Não, a palavra tá castigo aqui, porque na verdade nosso português é uma maravilha, irmãos. Você às vezes tem uma coisa só que 10 palavras têm o mesmo significado. Então quando castigar aqui, eu posso castigar meu filho tirando o celular. Eu posso castigar meu filho dizendo para ele que ele não vai fazer isso, aquilo outro. A maneira, né? Mas o mais importante, né, em você castigar é o quê? Ditar limites, mostrar que aquilo não é o correto, né? Que ele está tendo perdas, ele está deixando de fazer o que ele gosta, porque na verdade está errado, entende? Toda vez que eu faço algo de errado, eu vou sofrer as consequências. Essa é a lição, entende? Então a Bíblia ensina que o amor verdadeiro também envolve correção. Por isso que a Bíblia manda fazer isso, corrigir, tá bom? Então a disciplina não significa violência, né? Humilhação, agressividade, né? A disciplina... Minha mãe pegava corrente, tinha uma correia de plástico e me batia, ardia pra caramba. Eu dei uma chinelada na mão do meu filho uma vez na vida. Meu filho tá com 13 anos, sabe? E uma mãozada na bunda da minha filha, tá com 20 anos. Então acontece, qual é o problema nisso, né? Eles fizeram porque na verdade mereceram uma vez, sabe? Já eu não, quando era pequeno eu tomei surra direto, irmãos. Tô aqui, amo minha mãe tá com o Senhor já, nunca tive problema nenhum, entendeu? Então a correção faz parte da disciplina, entendeu? Então se você pode manter a disciplina, ensinar, corrigir os erros, né? Com amor, com firmeza, sabedoria, né? E vai ser bom. Se você tiver que usar a vara, usa. Qual é o problema nisso? Você não está me entendendo? Não tem problema nenhum. Coloca de castigo, né? Tira alguma coisa que ele gosta, né? Eu já vi pais tirar o que a criança gosta de ir para a igreja. Então não vai para a igreja. Até mesmo de idiotice, sabe? Se a igreja está te ajudando na criação dos teus filhos, você está me entendendo? Então uma criança precisa saber que existem limites, né? Então, às vezes, quantas vezes eu cheguei na padaria, em algum lugar, e falei pro meu filho, né? Compra isso, compra aquilo. Eu falei, hoje eu não vou comprar não, né?
Papai está com pouco dinheiro. Por quê? Porque na verdade eu poderia ter comprado, me esforçado em comprar, mas eu não. Ele precisa aprender que tem dia que pode, tem dia que não pode. Isso se chama educação, né? É a pedagogia na educação. Eu preciso ensinar. E dentro dessa pedagogia educacional, eu preciso também impor limites, tá bom? Então, a palavra do Senhor diz, né, que a gente precisa, né, se necessário, né, usar, corrigir, né, e impor limites, tá bom? Terceiro versículo aqui fala assim, né, filhos, né, eles precisam aprender a honrar e a obedecer. Ó, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Vivas muito tempo sobre a terra. Olha que coisa linda. Como é que eu vou ensinar meu filho a honrar, né, se eu não sou uma pessoa que honra? Entende? Como é que eu vou ensinar meu filho, né, a praticar a obediência se eu sou uma pessoa desobediente? Né? Como é que eu vou ensinar meu filho que buscar a Deus é importante se eu mesmo sou uma pessoa negligente em relação a isso? É muito importante a gente ensinar, por exemplo, tá bom? Então a Paula apresenta aqui a responsabilidade dos filhos dentro da família, obedecer e honrar os pais, né? E tem promessa nisso aqui, né? Prolongarão os seus dias sobre a face da terra. Então a família precisa ensinar que a autoridade não é inimiga. A autoridade não é inimiga, mas uma estrutura estabelecida por Deus para trazer direção e proteção. Então o pai e a mãe foram colocados ali para trazer direção e proteção. Direção e proteção. Eu amo meus filhos. Daria vida pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Então acontece, é importante isso, entende? Então, entretanto, queridos, né, a gente precisa entender essas coisas, né? Pais também precisam exercer sua autoridade de maneira correta, sem abuso, provocação, injustiça, tá bom? Então esse tema aqui é muito apropriado, muito importante. Ele nos ensina aqui algumas lições, tá bom? E aí acontece, a formação espiritual dos filhos começa onde? Dentro de casa, tá bom? Os pais precisam ensinar o quê? A palavra, mas dita, mas também por exemplo, tá bom? Disciplina é uma expressão de amor quando aplicada com sabedoria, tá bom? Filhos precisam aprender, né, obediência, respeito e honra. Filhos precisam aprender obediência, respeito e honra. Exemplo dos pais fala mais alto do que muitos discursos dito por palavras. Criar filhos segundo a palavra é plantar hoje aquilo que desejamos conhecer, colher amanhã. Amém? Então a gente vai colher o fruto de hoje de uma educação bem feita dentro da nossa casa. Tá bom? Então, versículos, né, eu vou trazer um versículo aqui para você memorizar. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que quando for velho não se desviará dele. Tá bom? Então, será que eu tenho sido um exemplo, né, dos princípios que desejo ver os meus filhos praticarem? O que preciso mudar na minha vida de maneira que no ensino, na correção, na condução dos meus filhos? Eu preciso mudar alguma coisa? Uma maneira de agir? Tá? Eu tenho colocado meus filhos diante de Deus através da oração? Eu tenho orado pelos meus filhos? Irmão, você precisa orar pelos teus filhos todo dia. É todo dia, né? De vez em quando não. Né? Amém? Tá bom? Então, vamos orar? Eu creio que, na verdade, essa palavra de hoje foi uma palavra de reflexão e, né, que você possa estar buscando a presença de Deus, direção, sabedoria de Deus para que venha conduzir o teu filho, né, a uma verdadeira, né, educação, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os nossos pedidos, Senhor, do dia de hoje, os pedidos pessoais, pedidos familiares, pedidos para a nossa igreja, Senhor, que colocamos aqui por escrito. Que o Senhor esteja abençoando a vida de quem nos chegou até aqui nesse vídeo. Abençoa a sua família. Olha aí, meu Pai, os pedidos que o teu servo, a tua serva, ó Deus, está colocando diante do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a família. Ó Deus, abençoe, Senhor, o relacionamento conjugal.
Ó Deus, abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento, clareza de entendimento, Senhor, força, ó Deus, estratégia, para que os pais venham, ó Deus, ser pais, ó Deus, de uma forma que os filhos se aproximem a cada dia mais, ó Deus, de uma vida cheia de Deus, com caráter, com compromisso, com responsabilidade. Ó Deus, assim nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre nossa família, sobre o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, que a mão do Senhor esteja conduzindo você e sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.